2003, 2004 mais ou menos, não era uma dificuldade, era uma impossibilidade. Foi um caso muito difícil, assim, de situações muito delicadas. Bom, eles eram irmãos entre si, tinham sido abandonados por um casal hétero. Eu acho que a gente deve muito a essas duas mães que tiveram essa coragem de se colocar dessa maneira junto ao sistema de justiça e exigiam um direito que era dos seus filhos e delas também como família. Nós tratávamos nas graduações de Direito como pedido juridicamente impossível a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. E entra na Defensoria Pública, duas mulheres, um casal já há muitos anos na cidade, nessa cidade do interior, Bagé. Viviam juntas aproximadamente 8 anos e, faticamente, mães de 2 meninos, irmãos biológicos. E os 2 meninos precisando de proteção, precisando de registro civil no nome das duas mães, né, que era a situação fática posta, inclusive porque eles já estavam adotados por uma delas, mas a outra tinha muito maiores condições de oferecer segurança jurídica para os meninos, um plano de saúde. Esse caso também é interessante na medida em que as duas não se enquadravam nos critérios de renda da Defensoria Pública pura e simplesmente. Existia uma situação de vulnerabilidade. Ambas tinham procurado vários advogados e advogadas da cidade que tinham dito que era impossível fazer a adoção afetiva daqueles 2 meninos porque era um pedido juridicamente impossível. Bom, mas e aí? O que a Defensoria Pública vai dizer? Não pode? Em absoluto. Conversamos no próprio judiciário, que foi absolutamente acolhedora a essa demanda. Dr. Marcos Danilo e Dom Franco foi o juiz que conduziu, né, esse primeiro processo de adoção afetiva, e nós não tínhamos parâmetro nenhum, nós tínhamos essa impossibilidade, não pode. Trouxemos estudos de outros lugares do mundo, porque no país nós não tínhamos publicações, enfim, era zero, não podia fazer. Avaliações psicológicas, estudos sociais, e as duas gurias, que depois viraram minhas amigas, e é um casal que admiro muito, uma delas inclusive já faleceu, com essa situação com essa situação posta de necessidade de proteger os 2 meninos, que eram diabéticos, inclusive. E aí, enfim, fomos conduzindo o processo, fomos fazendo os estudos sociais, as avaliações psicológicas, e o interessante é que restou comprovado no processo a estrutura familiar que as duas tinham entre si e que ofereciam aos meninos. Então, para além das questões fáticas, que era o que sempre nos interessou tutelar, nós tínhamos um caso juridicamente muito bem posto. Ele era um caso paradigmático por causa das condições fáticas daquele casal absolutamente estruturado, amoroso, que oferecia aos meninos efetivamente condições de família. E, bom, enfim, fizemos todos os trâmites processuais e conseguimos uma sentença de procedência. E eu lembro que nós discutimos de que forma que isso seria colocado no registro civil dos meninos, porque nós não tínhamos parâmetro, né? Mãe, ou filhos de, e o nome das duas, sem se colocar, se eram, enfim, quais... E no final, houve recurso do Ministério Público para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aí prorroga-se o sofrimento, nós não conseguimos o registro dos meninos enquanto não houvesse a decisão, e o Tribunal de Justiça também foi absolutamente acolhedor, e o Ministério Público recorreu de novo. E aí, durante todo esse período, assim, houve alguns contatos, algumas pessoas acabaram descobrindo, mas as duas mães não queriam nenhum tipo de exposição, e a Defensoria, claro, né, obviamente respeitou esse posicionamento. E o caso acabou sendo conhecido só em 2010, quando o STJ decidiu pela possibilidade. Mas até então, esse caso animou muitos outros casais pelo Brasil, que tomaram conhecimento, digamos assim, dos bastidores,
e começaram a fazer os pedidos. Nós tínhamos, de fato, um precedente do juiz de primeiro grau e do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E um precedente muito bem posto, no sentido de que a situação fática era aquela, e de que esta era a situação que protegeria a família como um todo, sobretudo as crianças, né, que são prioridade absoluta pela Constituição Federal. E a gente fez um manejo da normativa internacional de direitos humanos que protegem os dois guris e as crianças nessas situações, e a própria Constituição Federal. Mas o Ministério Público discutiu o Código Civil, que falava textualmente, né, que não poderia, e a questão de discussão sobre unidade familiar. Mas o fato é que conseguimos, em 2010, né, no Superior Tribunal de Justiça, e gerou este precedente importante para todo o país, para todas as outras causas, porque naquele momento histórico não se falava em possibilidade nenhuma de reconhecimento de nenhum tipo de vínculo envolvendo homoafetividade. Foi um caso muito difícil, assim, e de situações muito delicadas, das pessoas envolvidas ouvirem, por exemplo, em paradas do ônibus, pessoas falando sobre o caso delas, né, com muito preconceito, e de chegarem na própria Defensoria Pública relatando isso com muita dor. Foram feitos vários estudos, aí a equipe do próprio Poder Judiciário fez análises da situação fática, né, daquela família, mas foi um caso muito difícil e autos muito volumosos, assim, foi um grande processo, porque nós precisamos de muitos estudos, porque as pessoas diziam assim, uma das grandes preocupações na época que me causava muita perplexidade, mas e aí, os dois meninos vão ser gays? Bom, primeiro que, e aí? Bom, isso não é um problema. E a segunda questão que a gente trazia, assim, era que, eles eram irmãos entre si, tinham sido abandonados por um casal hétero. E acolhidos, e eram família com aquelas duas mães. Então, onde tem um problema aí, né? Não há problema em nenhum aspecto. Mas a gente se deparava com isso, inclusive no processo, né? Como se fosse uma discussão jurídica. E o que a gente dizia muito na Defensoria é que a situação fática era essa e estava posta. E nada ia fazer isso mudar. Eles eram filhos daquelas duas mães e continuariam sendo como de fato continuam até hoje, né? Eu acho que a gente deve muito a essas duas mães que tiveram essa coragem de se colocar dessa maneira junto ao sistema de justiça e exigir um direito que era dos seus filhos e delas também como família. E foi um precedente, sem dúvida nenhuma, muito importante, né? E aqui vai de novo o reconhecimento ao juiz de primeiro grau de uma cidade no interior, na divisa com o Uruguai, no canto do país, e que teve a abertura de consciência, sabedoria de poder entender isso como uma situação necessária. E a partir daí, sim, né, que se pôde abrir as portas para outros precedentes, para outros reconhecimentos tão importantes dessas situações que se tratam de amor, de afeto e das consequências jurídicas das relações de afeto, nada mais que isso.